E aí galera, graça e paz, que bom tê-los aqui. Já fazia um tempinho que eu não gravava um conteúdo da série Próximo Passo, mas hoje eu garanto para vocês que esse vídeo vai ser bem legal. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito de Bíblias e traduções. Com uma certa recorrência, eu recebo perguntas do tipo: qual Bíblia eu devo comprar? Sou iniciante que vai me dar um entendimento legal. Ou quero investir numa Bíblia de estudo, qual você me aconselha a comprar? Então a ideia aqui é, com base na minha experiência, te dar alguns toques que vão nortear a sua tomada de decisão. Mas eu já antecipo, não sou um especialista nisso e talvez na própria plataforma aqui você ache vídeos mais completos. Eu vou falar da minha experiência e se ela te ajudar de alguma forma, já vai encher o meu coração. Antes de nós começarmos a falar das Bíblias e de suas traduções, eu quero dar uma introdução rápida. A gente precisa começar do começo. Talvez você já deva ter feito essa pergunta para si mesmo ou para alguém, do porquê que nós temos tantas versões diferentes de traduções da Bíblia. A resposta para isso é simples, porque a Bíblia foi escrita em idiomas antigos. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, majoritariamente, em algumas partes em aramaico, enquanto o Novo Testamento foi escrito em grego. Logo, para nós estarmos lendo a Bíblia, seja em inglês, numa linguagem contemporânea e moderna, ou no nosso bom português, houve-se a necessidade de passar por um processo de tradução. A partir do momento que nós entendemos que foi necessário esse processo de tradução, entra alguns outros pontos. Como, por exemplo, a complexidade disso, porque a Bíblia ela tem textos que têm diferença de mais de 1000 anos, e ainda assim o mais novo faz referência ao antigo. Então são cuidados que precisam ser feitos, que só dá para ter sucesso incluindo Deus no centro do processo. Da mesma forma que Deus usou os autores para escrever, deu a inspiração divina, os tradutores também precisam dela. E um segundo ponto é a acessibilidade, porque nos primórdios não era todo mundo que tinha acesso à Bíblia, isso é um privilégio que a gente tem. Mas antigamente era só os sacerdotes, o pessoal ia nas sinagogas, alguém que tinha acesso às escrituras liam, outras pessoas aprendiam apenas ouvindo. Então, à medida que o tempo vai passando, são criadas novas versões na Bíblia para tentar torná-la mais acessível e, é claro, preservando a sua essência, até porque aí daquele que mexe na Bíblia altera um ponto que muda o contexto das coisas. A partir desse ponto, nós temos algumas variações de traduções para a língua portuguesa. E aqui eu vou citar de uma forma um pouco mais macro para não ficar muito complicado o vídeo. As três principais formas que a gente vai achar são a tradução palavra por palavra, contexto por contexto ou ideia por ideia e a paráfrase. Vamos começar falando da categoria de tradução palavra por palavra. Essa categoria ela é a mais literal de todas. Como já diz o nome, seu processo de tradução é palavra por palavra, um para um. O que isso faz? Torna a Bíblia com alto grau de fidelidade com relação aos escritos originais, entretanto, ela acaba tornando um pouco mais complexo e difícil a leitura, e às vezes até parece que tem alguns errinhos de concordância. Nessa categoria nós vamos ter algumas opções, sendo elas as traduções King James, a 1611 e a atualizada, algumas versões da Almeida, sendo elas a ARC, que significa Almeida Revista Corrigida, e a ACF, que é Almeida Corrigida Fiel. Normalmente as igrejas que usam ela na liturgia de seus cultos são mais tradicionais, como a Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, entre outras. São ótimas Bíblias para leitura. A minha recomendação é sempre você ter uma dessas Bíblias. Mesmo que você opte por ter uma com uma linguagem um pouco mais moderna, fazer aquele depara dos textos, sabe? Eu trouxe aqui algumas das Bíblias que estão enquadradas nessa categoria de tradução de palavra por palavra e vou dissertar de maneira rápida sobre elas. Essa aqui é a ACF, eu ganhei de presente do meu pai, tem muito tempo que eu tenho essa Bíblia, guardo com muito carinho. Muito boa. Essa Bíblia aqui também usei por muito tempo, ela é de estudos. Lembrando, não estou fazendo venda, não vai ter link de venda, mas talvez se vocês estiverem um pouco com dúvida de como comprar, essa aqui é uma ARC, uma Almeida Revista Corrigida. Normalmente ela vai estar, todas as Bíblias vão ter a descrição, essa Bíblia aqui também é muito boa para você acompanhar cultos.
Além de estudos que eu fazia nela, eu gostava de levá-la mesmo para a igreja. Ela é meio grande, mas é uma Bíblia muito boa, a letra é grande, eu gosto. É porque minha visão não é das melhores. E por último, essa Bíblia aqui, ela possivelmente você vai achar em todo e-commerce quando você procurar a Bíblia. A King James 1611. É uma Bíblia linda, dispensa comentários, já veio com essa capinha aqui. Tem uma letra grande essa versão aqui. E também é muito boa. Mas dessas eu acho que é a que tem a linguagem mais complexa para a gente entender. Não deixa de ser uma Bíblia boa. Eu acho que alguma dessas você precisa ter para você fazer aquele depara quando estiver estudando, mesmo que você opte por outra Bíblia. Agora nós vamos falar da segunda categoria de tradução, a por contexto ou ideia por ideia. Como que funciona essa tradução bíblica? Ela é um pouco menos literal do que a palavra por palavra. É como se fosse feita uma síntese, versículo por versículo dentro do contexto, a fim de tornar mais simples a leitura e com alta taxa de fidelidade com relação aos originais. Nessa categoria nós temos Bíblias como a NVI, que é a nova versão internacional, tanto a sua versão original, que foi lançada em 2001, como a versão mais atualizada, que saiu em 2023. Além disso, nós temos a NVT, que é a nova versão transformadora, e algumas versões da Almeida também, sendo a ARA e uma atualização dela, a NAA, que também é muito boa. Sobre essa categoria de tradução, para ser sincero, eu sou bem suspeito para falar, pois eu tenho muito carinho, ela é minha preferida. Eu gosto bastante de estudar por elas porque eu acho que elas oferecem um equilíbrio muito bom na facilidade de entendimento com a fidelidade com os textos. É claro que quando eu vou meditar, quando eu vou preparar um sermão e também um conteúdo para os vídeos, eu gosto de abrir mais de uma Bíblia, eu gosto sempre de pegar uma das mais literais também para ficar batendo os textos. Mas, no geral, eu acho elas muito boas. Eu separei algumas Bíblias que eu tenho que estão justamente nessa categoria. Eu vou fazer um comentário bem rápido sobre cada uma delas, vai que isso possa te ajudar numa decisão. Lembrando que eu não estou vendendo nada e não vai ter link nenhum para você ir em nenhuma loja. É só compartilhando com vocês a minha experiência. Então, sem mais delongas, bora ver cada uma dessas? A primeira aqui que eu quero falar é essa NVI aqui. Ela tem um apelo bem jovem, né? Ela é bem fininha, bem bonita a capa. E ela, assim, não tem nada demais. Ela não é uma Bíblia de estudo, mas é uma Bíblia muito boa para alguém que quer levar para algum lugar, quer deixar na bolsa. Ela não é tão pesada. Eu vejo que ela tem um apelo bem jovem. Eu sugeriria uma Bíblia dessa para adolescente, para jovem ou para aquela pessoa que está começando a ter o interesse de ler a Bíblia, porque ela tem uma leitura muito fácil, muito gostosa de ler. A próxima Bíblia que eu vou falar é essa NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Ela é uma atualização da ARA, que embora esteja nessa categoria, ela é uma Bíblia dos anos 90, então ela é um pouco mais arcaica no idioma. Essa Bíblia aqui ficou muito boa, é uma delícia de ler. Essa minha versão ainda é uma versão de estudos. Ó, você vê que ela é bem grande, ela tem bastante páginas, tem mapas, fala de geografia, é uma Bíblia bem completa. Se você tiver um dinheirinho para investir, é uma Bíblia que eu recomendo fortemente. A leitura dela é muito gostosa e essa versão aqui é bem completa. A próxima Bíblia que eu tenho, essa aqui é minha queridinha, meu xodó. É a Bíblia de Estudos da Thomas Nelson. Essa aqui, até o presente momento, é uma das Bíblias mais completas que a gente tem em questão de estudo. Riqueza de notas de rodapé, gráfico, informações. Cai naquele mesmo cenário. Não é uma Bíblia para você estar levando para outros lugares, mas se você quer ter uma Bíblia de estudo e pode investir um pouquinho mais, vai dessa daqui, você não vai se arrepender. Mas é aquela coisa, compra para usar. E agora, para fechar essa classificação, eu quero trazer a NVT. Essa Bíblia aqui, ó, dispensa comentários, ela é linda e ela traz um diferencial que não sei se vocês já ouviram falar daquela Filament. Essa Bíblia, ela é uma Bíblia de estudo. Mesmo ela sendo fininha assim, ó, bem bonita, bem elegante, dá para você levar para a igreja. Ela tem um aplicativo que a gente escaneia aqui o número da página, então ela traz todo um estudo sobre aquele capítulo, notas de rodapé. Então ela tem uma visão bem clean, mesmo sendo bem fininha, tem uma letra bem generosa e ainda assim tem essa questão de estudos.
É outra Bíblia que eu indico para jovem. Aquela Bíblia para você levar para todo lugar, para você levar para a igreja, levar para sua célula, para o seu grupo e também meditar com o aplicativo. De vez de ficar lá no WhatsApp, coisa assim, põe para ver os devocionais da Bíblia aqui, viu? E por último, mas não menos importante, tem a categoria paráfrase. Essa categoria é a menos literal de todas. Como já diz o nome, ela é uma paráfrase. É como se ela fosse uma reescrita da Bíblia a fim de deixá-la mais simples. Eu particularmente acho que essa categoria são para usos bem específicos, mas eu estou trazendo a informação aqui, né? Para quem que eu indicaria essas Bíblias? Primeiramente para crianças, depois para pais que fazem a leitura bíblica junto com seus filhos, para adolescentes que não têm costume de leitura, não têm esse hábito, e para adultos também que não costumam ler nada. Essa Bíblia, eu vejo muito ela como um material, uma porta de entrada, mas que à medida que você vai lendo, você opte por uma versão mais literal que ela. Nessa categoria nós temos Bíblias como a NTLH, que é a nova tradução em linguagem de hoje, a Bíblia Viva e a Mensagem. Embora eu tenha muito respeito por essa iniciativa de paráfrases e sei que ela é muito útil para o seu público-alvo, eu não vou ter nenhuma para poder indicar para vocês, porque eu não componho esse público-alvo delas. Mas é legal vocês saber que existem, até por exemplo, para dar presente, seja para um filho, para um sobrinho, esse tipo de Bíblia pode ser legal. O mais perto que eu tenho de uma paráfrase bíblica está nessa Bíblia aqui, ó. Olha o tamanho da garota. Essa Bíblia aqui ela é linda demais. Ela é a Bíblia de Traduções da Sociedade Bíblica do Brasil. Ela traz 5 traduções em uma. E uma delas é justamente essa, a nova tradução em linguagem de hoje. Essa Bíblia aqui, só para mostrar para vocês, ela traz, bem dizer, 5 colunas. Então você tem acesso a 5 traduções de maneira simultânea, os versículos um do lado do outro para você comparar. Para você que gosta de imergir, estudar, ir mais fundo, essa Bíblia aqui é ótima, só que ela não é nada portável. É para você ler mesmo na sua casa, ter uma mesa grande aqui para você poder abrir e lê-la. Mas é bem legal. E ela mescla um pouco de cada uma dessas categorias numa só. Você percebe que tem Bíblia para todos os gostos, né? Uma sugestão que eu dou a você é, se possível, tenha mais de uma Bíblia e de categorias diferentes. Quando você for fazer o seu devocional, o seu estudo, leia entre elas, não para ficar procurando erro, inconsistência, mas para clarificar o seu entendimento. Às vezes uma está colocando de uma forma que não ficou tão claro e a própria escritura consegue clarificar para você o entendimento. O segundo ponto que eu deixo para vocês, e esse ponto é claro, se vocês tiverem condição de investir um pouquinho mais, tenha uma Bíblia de estudo, porque ela dá uma mastigada, ela vai ajudar bastante coisa, tem algumas que vão ter bastante mapas, que vão mostrar a geografia de como era Israel e os povos vizinhos. Então quando às vezes você lê e você vê que um povo vai tentar invadir por algum lugar, passando por um rio, você consegue ter uma visão mais clara. Mas é claro, normalmente as Bíblias de estudo elas vão ter um preço um pouco mais elevado, até porque são contratados teólogos, estudiosos para fazer essa sessão de estudo, mas é algo que se você tiver interesse vale bem a pena. Agora eu trago uma dica principalmente para quem é mais jovem, quem é adolescente. Procurem ter uma Bíblia, peçam aí para os seus pais de presente uma Bíblia que tenha uma linguagem um pouco mais moderna. Essas opções que eu citei aí na categoria de ideia por ideia, como a NAA, NVT ou a própria NVI, porque quando você lê e consegue ter uma compreensão melhor das coisas, isso te motiva a continuar estudando, né? É muito ruim você às vezes ler, aí você vai deixando um termo aqui, um termo ali, não pesquisa e não tem a compreensão completa do que está lendo. E aí não adianta a gente ler se a gente não absorver, porque a palavra só vai transformar a nossa vida quando nós dermos espaços para ela de maneira consciente. Outra dica que eu dou para vocês é procurem ter uma Bíblia que seja a mesma que o pastor de vocês usem, que seja mostrada no projetor, para que vocês compartilhem da mesma liturgia. Ah, e tem um último conselho que não é menos importante que os outros. Optar pela escolha de uma Bíblia mais literal não te torna nem mais inteligente, nem mais espiritual que os outros. Até porque Cristo diz
que a árvore é avaliada pelos frutos que ela dá. Então respeite a escolha do amiguinho, viu? Existem diversas outras Bíblias. A minha pretensão jamais foi falar sobre todas, até porque eu não tenho conhecimento disso. Mas se de alguma forma eu pude te ajudar e sanar essa dúvida que você tem na hora de escolher uma Bíblia, já valeu demais esse vídeo. Vamos orar? Papai querido, todo-poderoso, santo, santo de Israel, a Ti eu agradeço pelas grandes coisas que o Senhor tem feito em nosso meio. Senhor, tudo isso é para Ti, porque nós queremos aprender mais de Ti para sermos moldados segundo a Sua imagem e semelhança. Esse é o nosso pedido no dia de hoje. Pai amado, independentemente das escolhas, dê a Tua revelação testificada em nossos espíritos, pois é isso que realmente vale. Senhor, nós queremos guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra Ti. Remove, Senhor, toda a distração e não permita, Senhor, que a liberalidade, a conveniência da nossa carne se infiltre na hora de nós lermos as Tuas Escrituras. Nós queremos nascer para Ti, testificar o Teu Espírito. Essa é a nossa oração. Amém. E para você que assistiu esse vídeo, eu desejo que a paz e o amor de Deus inundem o seu coração. Amém.